Olá, muito bom dia. Chegamos ao fim de mais uma semana bastante produtiva aqui na Assembleia Legislativa e a gente traz para você agora alguns destaques das principais atividades realizadas aqui no Parlamento Estadual durante esta semana. No início da semana teve um evento super importante que foi o seminário Mais Mulheres na Política, um seminário idealizado pela senadora maranhense Elisiane Gama e que contou com a presença de autoridades e também de mulheres representativas que lutam pelos direitos da mulher e da participação feminina nos espaços de poder. Acompanhe. O seminário tratou da participação de mais mulheres na política e reuniu centenas de mulheres que defendem a participação feminina atuante nos espaços de poder em todo o Brasil. O evento foi organizado pelo Fórum Maranhense Mais Mulheres na Política, por meio do mandato da senadora Elisiane Gama. Precisamos sim ter mais mulheres deputadas, mais mulheres vereadoras, prefeitas, governadoras, de forma que a gente possa de fato ampliar esse universo das mulheres na política brasileira. A programação acontece durante toda esta segunda-feira no auditório da Assembleia Legislativa, com apoio do Parlamento Estadual e do Governo do Estado. As deputadas Ana do Gás e Janaína participaram da abertura do seminário. A liderança não tem gênero, inspirando novas gerações e acreditando no nosso próprio potencial, garantindo aí que as nossas meninas, nossas futuras mulheres possam enfrentar menos desafio e tenham uma sociedade mais igualitária. Precisamos sempre de aumentar essa nossa representatividade na política, de incentivar, de valorizar e de buscar ocupar esses espaços. Ano que vem já é um ano eleitoral, um ano político, então hoje aqui é um momento oportuno, como eu disse, mas principalmente para que a gente busque e ocupe mais espaços na política. Durante a manhã foram realizados os primeiros painéis sobre a história, representatividade e inclusão das mulheres na política e nas eleições, com a presença de lideranças de órgãos e movimentos sociais que defendem os direitos femininos. E essa importância de mais mulheres na política é que a gente tenha o conhecimento e a certeza de que somente ocupando os espaços a gente tem como avançar. A gente tem como contribuir e nós estamos aqui para isso. Quando a gente fala de mais mulheres na política é porque nós precisamos realmente ampliar esse número de mulheres falando de política, discutindo o que as mulheres precisam e para isso nós precisamos de mandatos femininos, não é? Porque nós defendemos mais mulheres na política! Este evento aconteceu durante todo o dia aqui na Assembleia Legislativa. E durante a programação da tarde, teve a participação do governador Carlos Brandão, da presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e também da ministra do STF, a ministra Carmen Lúcia. Acompanhe. A ministra do STF, Carmen Lúcia, foi recebida na Assembleia Legislativa do Maranhão pela presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Vale, pelo governador Carlos Brandão, deputados e deputadas estaduais e outras autoridades, para participar do seminário Mais Mulheres na Política. Na ocasião, a presidente da casa destacou a importância do evento. Estamos felizes de participar aqui junto com a senadora, com a senadora Elisiane, com mulheres de movimento, com a ministra Carmen Lúcia, que hoje ocupa a mais alta cadeira na Corte de Justiça do país. E estamos muito felizes com esse evento. O governador Carlos Brandão também falou sobre a importância da igualdade de representação entre homens e mulheres nos espaços de poder e decisão, a exemplo da deputada Iracema Vale, a primeira mulher presidente do Parlamento Estadual em quase 190 anos. Por todo o currículo que a presidente da Assembleia tem, toda a sua história como vereadora, prefeita, era merecido a gente ter, depois de 198 anos, uma presidente. Então eu vim aqui exatamente para prestigiar, uma vez a presença do governador aqui, para dizer assim que estou junto dessa causa. No seminário, Carmen Lúcia fez a palestra magna do evento. A ministra do Supremo Tribunal Federal fez críticas à forma como a mulher ainda é tratada na sociedade. No ano de 2024, nós tivemos um aumento em relação a 2020, 21, 22, 23, de pouco mais de 20% de feminicídios e de violências praticadas contra a mulher. Só há uma forma de parar isso. Todas juntas, nós, mulheres, e junto com os homens, de boa vontade, que eu acredito que existam, embora ainda sejamos uma sociedade sexista, uma sociedade misógina, uma sociedade preconceituosa,
esta sociedade precisa de ser reconstruída. A plateia, formada em sua maioria por mulheres de diversos setores da sociedade, aplaudiu a fala da ministra, que também destacou a força da representatividade das mulheres. Precisamos andar de mãos dadas com amor, que chega do ódio lançado contra as mulheres, principalmente da violência política de gênero que acontece e afasta tantas mulheres desses espaços importantes para a nossa democracia brasileira. A ministra Carmen Lúcia falou por aproximadamente meia hora. Ela tratou sobre diversos pontos, lembrando de fatos ocorridos há 20, 30, 40, 50 anos dentro do Brasil, mas não deixou de destacar ainda episódios que acontecem na atualidade. Segundo a ministra, a democracia vai ser cada vez mais fortalecida quando mais vezes se der espaço para as mulheres participarem nos mais diversos campos da sociedade. A possibilidade de mudar por uma maior participação democrática, competente, eficiente das mulheres brasileiras, porque a nossa história não tem sido uma história fácil, mas é uma história possível de ser mudada. Eu tenho o sonho ainda de que cada brasileira possa ser o que ela quiser, porque o nosso lugar é na vida. Muito obrigada. E nesta semana aqui na Assembleia Legislativa também teve uma audiência pública com representantes de autoescolas do Estado para tratar do novo processo para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Veja como foi. Representantes de autoescolas do Estado participaram de audiência pública realizada no plenarinho na Assembleia Legislativa do Maranhão por meio do deputado estadual Wellington do Cusso para discutir sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação. A nova CNH traz uma grande mudança, que é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a habilitação. E nessa audiência pública estão sendo discutidos os impactos para essa categoria aqui no Maranhão. Apesar da competência ser dos deputados federais e dos senadores, o Parlamento Estadual se dispôs a discutir o tema. Nós não podemos permitir que postos de trabalho sejam fechados, que empresários sejam prejudicados. Nós temos várias outras alternativas, como a redução de impostos, a diminuição de taxas, zerar as taxas, mas não prejudicar o trabalhador, prejudicar quem gera emprego. E é por isso que esse debate é muito importante na Assembleia Legislativa. A gente está fazendo esse debate com o sistema, a despeito de não ser uma matéria de competência da Assembleia, mas é algo que vai impactar aqui no Maranhão. O sistema de autoescolas, ela emprega muita gente e faz parte do sistema de educação para o trânsito. O presidente do sindicato da categoria no Maranhão, Jefferson Campos, também acompanhou a audiência pública. É de suma importância esse debate, inclusive o debate está sendo feito hoje lá em Brasília, a respeito dessa desburocratização que eles querem fazer no processo de habilitação em todo o Brasil, né? Isso é inadmissível, você acabar com o setor para desburocratizar um processo de habilitação. A nova proposta foi defendida pelo Ministério dos Transportes para tornar a CNH mais acessível pela redução dos custos, ampliando o acesso para pessoas de baixa renda e trabalhadores informais. Mas com a medida, as autoescolas sofrem negativamente com o impacto financeiro. Lorena Tereza é proprietária de autoescola no município de Coroatá e fala sobre os efeitos da nova medida para o setor. A empregabilidade ela vai afetar mais de 15 mil empresas, né? Vai ter um grande número de desemprego, né? Por conta das autoescolas que vai afetar. E a procura vai, querendo ou não, ela vai acabar, ela vai diminuir. Terão vários impactos sociais e estão preocupados com o acidente, com também a perca das nossas empresas, que isso vai impactar. Além de ouvir a classe, o Parlamento Estadual busca levar a discussão para o Congresso. Nós vamos fazer a solicitação aos nossos senadores, 3 senadores do Estado do Maranhão, aos nossos deputados federais, 18 deputados federais, para que possam encampar essa pauta em defesa dos trabalhadores, em defesa dos empresários e a manutenção dos postos de trabalho. E na terça-feira, os deputados deram início às sessões plenárias da semana. Reveja como foi a primeira. A deputada Ana do Gás destacou a realização do seminário Mais Mulheres na Política, realizado na Assembleia Legislativa e que contou com a presença da ministra do STF, Carmen Lúcia. Ontem foi um dia especialmente significativo, em que tivemos a oportunidade não só de debater o fortalecimento da presença feminina na política, deputada Mical, mas também de refletir sobre as nossas conquistas históricas, a instituição do direito do voto da mulher, e foi um momento extremamente importante
de celebração, mas também de renovação, para que a gente pudesse falar com outras mulheres e homens que estavam lá presentes, do compromisso com a equidade de gênero e com o protagonismo feminino, que ainda enfrenta tantos desafios para se consolidar plenamente. O deputado Fred Maia agradeceu pela reforma realizada no campus da UEMA de Pedreiras, com apoio do governo do estado. O deputado Cláudio Cunha falou sobre a pretensão de instalação de uma frente parlamentar de segurança pública na Assembleia Legislativa. Em breve, a gente vai escolher quem vai presidir essa frente de segurança pública. Eu aqui já coletei as 14 assinaturas, protocolei na casa e vai tramitar. Vou conversar com a presidente para que a gente possa estar visitando em breve Brasília, para que a gente possa, eu e os parlamentares que ali vão fazer parte desta comissão, dar uma resposta com mais segurança, com mais firmeza à população do Maranhão. Os deputados Júlio Mendonça e Wellington do Curso fizeram críticas à situação da estrutura dos ferry-boat que fazem transporte da capital para a Baixada Maranhense. A deputada Daniela destacou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que defende mais direitos a filhos de vítimas de feminicídio no Maranhão. E aqui eu quero até fazer um pedido, fazer um apelo a esta casa, para que nós possamos votar esse projeto tão importante em regime de urgência. Porque quem está na ponta, quem precisa do auxílio, quem precisa do suporte não só financeiro, mas também todo um suporte social, psicossocial, não pode esperar. Então, a gente precisa colocar esse projeto tão importante para correr e para ser votado em regime de urgência. Eu faço esse apelo a esta casa hoje. O deputado Keke Teixeira destacou ações do seu mandato como parlamentar em parceria com o governo do estado, que tem beneficiado a região tocantina. O deputado Glauber Chutrin falou sobre o convite que recebeu da Codevasf para a audiência pública que tratará dos diques da Baixada Maranhense e que será realizada nos dias 11 e 12 de novembro nas cidades de São Bento e Viana. A deputada Mical Damasceno destacou a alegria de receber o primeiro exemplar da Bíblia em braille e também destacou a importância do respeito à inclusão de pessoas com deficiência visual. Segundo os dados do IBGE, apenas em São Luís há entre 41 e 51 mil pessoas com deficiência visual ou baixa visão. E esse número revela a grandeza e a urgência dessa iniciativa que é Unifé, Cidadania e Inclusão. É com grande responsabilidade e gratidão que anuncio que farei a indicação dos destinos que receberemos estas Bíblias em braille, priorizando instituições comprometidas com acessibilidade, acolhimento e a transformação de vidas. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Fique aí. E estamos de volta e na terça-feira teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão realizou mais uma reunião ordinária com a presença dos deputados João Batista II, Ricardo Arruda, Júlio Mendonça, Arnaldo Melo e do presidente Florencio Neto. Ao todo, foram apreciados 17 pontos de pauta. Entre os destaques, o projeto que garante gratuidade nas taxas para a primeira habilitação de motoristas de baixa renda. Quero fazer um destaque especial acerca de uma medida provisória apresentada pelo governador Carlos Brandão, que trata da gratuidade na carteira de habilitação, né, de veículos automotores, carteiras A e B para aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único e que atendem diversas outras especificações que são muito bem detalhadas nessa medida provisória. Hoje é um custo elevado e muitas pessoas, muitos maranhenses têm dificuldade de ter acesso à sua primeira habilitação e esse projeto vem salvaguardar um direito que, além de tudo, dá a oportunidade de um emprego, que a carteira é requisito para algum acesso a algumas profissões, alguns empregos. Então a gente acha que é uma ideia acertada e que certamente muito breve vai ganhar a realidade do Maranhão. Outro projeto relevante tratou de alterações nas atribuições
dos defensores públicos do Estado. Estabelece novas prerrogativas para a Defensoria Pública do Estado. Na verdade, essas prerrogativas já têm previsão constitucional, mas faltava essa adequação em nível da Constituição Estadual, dando à Defensoria a possibilidade de atuação mais ampla. O próprio defensor público passa a adquirir prerrogativas que vão permitir que a Defensoria possa atuar de forma mais efetiva. Então, outra medida, outra proposição legislativa muito importante que foi tratada na nossa reunião CCJ no dia de hoje. A reunião foi acompanhada por estudantes do terceiro período do curso de Direito de uma faculdade particular de São Luís, o que reforça o papel pedagógico e institucional da CCJ como uma das comissões mais importantes do Parlamento Estadual. E durante a semana teve uma sessão solene para celebrar a promulgação da lei que trata o paciente crônico renal como pessoa com deficiência aqui no Estado. A solenidade foi proposta pelos deputados Wellington do Curso e Andréa Rezende. A sessão solene foi em homenagem à promulgação da Lei 12.575 de 2025, que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência, garantindo-lhes os direitos assegurados pela Constituição do Maranhão. A cerimônia foi proposta pelos deputados Wellington do Curso e Andréa Rezende. A lei é originária do projeto de lei 042 de 2021, de autoria do deputado Wellington. Nós compreendemos a dor, o sofrimento dessas pessoas, a luta de quem se desloca no interior do estado fazer um tratamento em São Luís e muda a sua rotina, muda o seu dia a dia. Então, nada mais justo do que esse tratamento, essa classificação a partir da sanção desta lei. Fortalecer essa classe para que ela busque mais e mais direitos e reforçar as políticas públicas e ampliar as formas de tratamento. A Lei 12.575 classifica como pessoa com deficiência aquela com diagnóstico de doença renal crônica para que tenham direitos assegurados na Constituição maranhense e na legislação de proteção às pessoas com deficiência. A lei passou a estabelecer ainda que são pacientes renais crônicos, portadores de moléstia renal grave com prescrição médica contínua de diálise e hemodiálise e transplantados renais. Joilce, há muitos anos, faz hemodiálise. Está na fila de pacientes para transplante e reconhece a importância da solenidade que destaca a lei aprovada. Foi uma lei que a gente pediu durante muito tempo, onde garantisse esse direito, né, do paciente renal ser considerado uma pessoa com deficiência devido a algumas limitações que temos, né? Nós temos o acesso da fístula, no qual a gente não pode pegar peso, não pode pegar nada quente, então isso já mobiliza o nosso braço onde a gente tem o acesso. E durante muito tempo a gente veio pedindo essa lei para outras coisas também, para ter prioridade em filas, em estacionamentos e tudo aquilo que uma pessoa com deficiência tem direito. O reconhecimento é considerado um passo importante para garantir direitos e promover a inclusão social desses pacientes, que enfrentam limitações significativas no dia a dia devido à doença renal. Esse projeto de lei que agora é promulgado, que hoje estamos aqui para comemorar, ela é uma vitória também para esse grupo de pacientes, né, porque eles passam a ter reconhecido que são pessoas, né, são cidadãos portadores de necessidades especiais e assim eles passam a ser vistos agora perante a sociedade. As pessoas precisam, né, ser tratadas porque é o mal, né, do século, eles precisam que tenham essa importância porque é uma doença que vem da diabetes, que vem de doenças hereditárias, então elas precisam realmente desse tratamento adequado para que não chegue ao extremo de precisar de ir para a hemodiálise ou ir também para uma questão da fila de transplante, que ainda anda muito lentamente porque é vítima do próprio sucesso, cada vez ainda mais indicado e cada vez mais a gente tem uma demanda muito pequena de órgãos ofertados. E durante a semana também teve reunião da Comissão de Orçamento, que os deputados avaliaram as metas fiscais do governo do Estado. A audiência pública para avaliar as metas fiscais do Estado, referentes ao segundo quadrimestre de 2025, foi realizada na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. Presidida pelo deputado Neto Evangelista, a audiência contou ainda com as presenças dos deputados Florencio Neto, Ricardo Arruda, Rodrigo Lago, Arnaldo Melo, Júlio Mendonça, Carlos Lula e Wellington. Técnicos da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento apresentaram dados que demonstraram
que o Maranhão está obedecendo às regras das finanças públicas. Uma obrigação constitucional que tem o governo do Estado perante a Assembleia Legislativa e nos anima. Nos anima porque, apesar do Estado ter aumentado bastante, né, as suas despesas, oriundos do aumento do número de programas sociais, programas de saúde, programas de educação, mesmo assim o Estado permanece com seu orçamento saudável, né, permitindo que o Estado continue fazendo investimentos, com investimento acima da média dos outros estados aqui da região do Nordeste, além do mais, colocando o Estado com a condição de busca de mais investimentos, de mais dinheiro. A audiência atende ao que está disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os parlamentares puderam questionar o secretário de Estado de Planejamento a fim de esclarecer alguns pontos sobre o que tem sido arrecadado e o que tem sido gasto dentro do orçamento do Maranhão. É uma audiência legal, né, onde o governo do Estado tem a obrigação de fazer essa apresentação ao Poder Legislativo, garantindo a independência entre os poderes, entretanto a harmonia que é necessária para que o Poder Executivo e o Legislativo possam funcionar na sua plenitude. Na comparação de agosto de 2025 com agosto de 2024, a Receita Estadual conseguiu aumentar a previsão em 11,28%. Entre os responsáveis por este aumento estão o ICMS e o total de receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos sobre importações, sobre o ouro e as receitas advindas do Fundeb e precatórios ajudaram a superar a projeção para o período. Algumas áreas estão com alta tendência de cumprir a meta orçamentária para o ano. A educação é uma delas, onde o necessário mínimo é de 25%, tendo já recebido mais de 23%. A saúde está no mesmo patamar, onde o mínimo necessário é de 12%, tendo já recebido mais de 13%. A CEPLAN fica muito feliz aqui de poder demonstrar os resultados, os bons resultados do Estado do Maranhão aqui para todos os parlamentares, até para que dá mais transparência, facilitar o controle social. E hoje aqui demonstramos nossas receitas, nossas despesas, a dívida, todo o controle orçamentário que a gente vem fazendo na gestão do Maranhão. E durante a semana também teve uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para tratar da PEC 27 de 2024, conhecida como PEC da reparação. A audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão foi um dos roteiros da caravana da PEC 27/2024 ao Estado. Com a presença de parlamentares que compõem a bancada negra da Câmara dos Deputados, o encontro discutiu pontos importantes da proposta que ficou conhecida como a PEC da reparação. O objetivo é a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e da promoção da igualdade racial. Essa medida busca garantir a inclusão e mais oportunidades para a população negra. O deputado federal maranhense Josivaldo JP é o vice-presidente da comissão que criou o Fundo de Reparação. Ele destacou os desafios sociais do Maranhão, que tem quase 80% da população negra, e aposta na criação do fundo como uma realidade mais igualitária. Tenho certeza que através dessa PEC nós vamos poder desenvolver o país, desenvolver o Maranhão. E com o apoio do Congresso, esse mês nós queremos aprovar essa PEC. A importância dessa comissão é ouvir a sociedade, em que esse fundo deve ser investido para tirar os nossos irmãos negros da linha da pobreza. Nós consideramos muito importante essa escuta acontecer aqui no Maranhão, porque é um estado onde a grande maioria da população é negra, é um estado extremamente racista, né? Enfim, então assim, fazer esse debate aqui na criação de um fundo que vai definir recursos para a implementação de políticas públicas afirmativas direcionadas ao enfrentamento ao racismo, melhoria da qualidade de vida da população negra, é muito importante, é fundamental. A deputada federal Benedita da Silva, presidente da comissão, falou sobre os pontos que pretende levar para a aprovação da PEC 27/2024, que após a aprovação na CCJ, segue em discussão e votação. É preciso que o negro e negra esteja economicamente inserido. E para isso nós vamos lutar no orçamento, vamos falar com o governo, vamos falar com os estados, para que todos possam abraçar essa causa de criação de um fundo
de reparação à população negra. E essa sessão aqui na Assembleia Legislativa coroa uma agenda do Maranhão. Visitamos o Complexo da Liberdade, que é o maior quilombo urbano da América Latina, e tudo isso ajuda a enriquecer o texto que eu pretendo apresentar nos próximos dias. É muito importante ouvir para que tenhamos um projeto de emenda à Constituição que reflita os anseios do povo negro brasileiro. O Fundo Nacional de Reparação deve ser um instrumento permanente para financiar políticas de inclusão para a população negra, com recursos destinados à educação, cultura, trabalho e desenvolvimento. Também será criado um conselho para garantir transparência e o financiamento prevê um mínimo de 20 bilhões de reais ao longo de 20 anos. Este fundo, eu espero que ele possa ajudar no financiamento da titulação das terras dos remanescentes de quilombo no Estado, não só no Estado do Maranhão, mas em todo o Brasil. A importância de instituir um fundo nacional para a reparação, para que a gente tenha uma reparação econômica, para juntar ali um dinheiro e poder investir na população negra brasileira ainda tão vítima de um racismo que estrutura o nosso Estado. A gente espera que essa seja mais uma audiência e que brevemente a gente aprove essa matéria tão importante em Brasília. Reparação já! Reparação já! A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o resumo da semana no Parlamento Estadual. E durante a semana também teve uma sessão solene para homenagear o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o senhor João Teodoro da Silva. Foi indicado pelo deputado Dr. Iglesio. Veja como foi. A solenidade proposta pelo deputado Dr. Iglesio homenageou o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro Silva, com a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Legislativo maranhense. Manuel Beckmann é uma medalha para quem tem feitos importantes pelo Brasil, pelo Estado. A contribuição do Dr. João para o mercado imobiliário, para o ensino de ciências imobiliárias, ela é inegável. E, claro, a pedido dos nossos colegas, somos aproximadamente 8 mil corretores de imóveis aqui no Estado do Maranhão. Nosso presidente Ismael Veras fez essa solicitação, a gente achou mais do que justo e estamos hoje felizes em entregar essa comenda. Representantes de conselhos de corretores de imóveis de vários cantos do país prestigiaram a homenagem ao principal representante da categoria. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão falou sobre a honraria concedida ao presidente do Conselho Federal. Para nós é uma alegria muito grande e eu quero estender os nossos agradecimentos aos deputados que abriram a porta de casa, da nossa casa, para um momento solene, importante e alegre, como foi essa homenagem a ele. Então ele merece, eu digo a ele que ele merece muito mais, pela vida de dedicação que ele já investiu ao sistema. João Teodoro Silva é corretor de imóveis há mais de 50 anos e empresário do ramo da construção civil. Ao longo da sua trajetória, se destacou pela dedicação à valorização da profissão, contribuindo para os avanços do setor imobiliário de todo o país. O presidente do Conselho Federal de Corretores se mostrou surpreso e agradecido pela honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Me sinto extremamente honrado porque é uma comenda que me disseram é a mais importante que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão concede às pessoas que com elas são agraciadas. E eu represento aqui não só os corretores do Maranhão, mas também os corretores de imóveis de todo o Brasil, na condição de presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Aqui no Parlamento Estadual também, durante esta semana, teve uma sessão especial com a empresa Equatorial para entender os problemas no fornecimento de energia elétrica que tem acontecido aqui no estado. Os deputados tiveram um encontro, uma reunião com os representantes da empresa. A sessão especial foi proposta pelo deputado Fred Maia para ouvir os esclarecimentos da diretoria da Equatorial sobre os problemas nos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela empresa no Maranhão, especialmente em cidades do interior do estado. Parabenizar aqui a presidência da casa por ter concordado a gente fazer esse convite para o pessoal da Equatorial vir aqui. A gente sabe que a Equatorial é a empresa que vende energia, então são muitos problemas corriqueiros, apagões.
e problemas pontuais também, cobranças às vezes abusivas de juros, multas. Então a gente estava aqui para mostrar isso na pele para eles. Às vezes eles estão no topo da pirâmide e não estão sabendo o que está acontecendo lá embaixo. A sessão aconteceu no plenário da Assembleia com a presença de vários parlamentares. O deputado Antônio Pereira presidiu os trabalhos. Um requerimento onde chamou, convidou aqui os diretores, inclusive o presidente da Equatorial, e foi esclarecido muitas coisas. Claro que é uma grande empresa com números superlativos de faturamento, de investimento, mas ainda precisamos mais. Ao ser questionado pelos deputados, o presidente da Equatorial Maranhão explanou os serviços prestados no estado, bem como os investimentos da empresa, e garantiu que vai buscar soluções para os problemas apontados na sessão. Recebemos com muita atenção os depoimentos dos deputados, né, elogiando, mas apontando algumas melhorias, e a gente está muito atento a isso. Nossos canais de relacionamento estão funcionando, elencamos todos os pontos que são sistêmicos, que estão encaminhados, e vamos tratar os casos individuais com a maior celeridade possível. Os deputados avaliaram como positivo o diálogo com a Equatorial e apontaram os encaminhamentos para tentar resolver os problemas no fornecimento de energia elétrica no Maranhão, que foram destacados durante o encontro. A Equatorial tem avançado em muitas coisas aqui no Maranhão, é inegável isso, mas ainda há algumas falhas que precisam ser ajustadas. Essas falhas nós estávamos discutindo aqui nesta sessão especial. Foi apresentado por parte do presidente da Equatorial aqui no Maranhão os avanços que ela tem feito, e nós apontamos as necessidades que a população tem nos trazido aqui até a Assembleia Legislativa. Esse momento foi muito importante, parabéns ao deputado Fred Maia e agradecer também a direção da Equatorial, e vamos continuar sempre antenados, porque é nosso papel fazer indagações, fazer as cobranças que as pessoas que estão na rua querem, porque esse é nosso papel mesmo, ser a voz do povo. E ontem, quinta-feira, nós tivemos a última sessão plenária da semana. Destaque para a aprovação do projeto de lei do Poder Executivo, que vai beneficiar crianças e adolescentes órfãos de vítimas de feminicídio aqui no Maranhão. O deputado Fred Maia destacou a agenda de entrega de obras com a presença do governador Carlos Brandão, que acontecerá no próximo final de semana. Nós vamos estar lá nessa caminhada entregando, fazendo a assinatura da ordem de serviço da nossa tão sonhada policlínica. Então eu quero agradecer ao governador Carlos Brandão, ao secretário Orlando Brandão e ao Tiago Fernandes, porque fiz essa pauta, coloquei e agora a gente vai fazer com isso se tornar realidade. A deputada doutora Helena Duailib destacou a inauguração do Centro de Especialidades e Diagnósticos da cidade de Passo do Lumiar. Agora, os munícipes poderão realizar seus exames no próprio município, sem precisar se deslocar para outros municípios. Parabéns a todos que tornaram possível esse avanço para a saúde do nosso estado. A deputada Ana do Gás denunciou supostas irregularidades na remuneração salarial de servidores municipais da cidade de Santo Antônio dos Lopes. O deputado Adelino Neto fez críticas ao governo do estado. O deputado Eric Costa denunciou problemas nos atendimentos prestados pelo laboratório da cidade de Barra do Corda. O deputado Elton do Curso afirmou que recebeu denúncias de problemas de pagamento dos professores da cidade de São João Batista com recursos do Fundef. Na ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera a lei número 11.723 de 2022, que cria auxílio financeiro e garante acesso imediato e prioritário à educação para crianças e adolescentes órfãos de vítimas de feminicídio e dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do Maranhão, bem como sobre a defesa de seus interesses indisponíveis e a articulação da rede de proteção pelo Ministério Público do Estado. Esse projeto ele já existe somente em 2 estados brasileiros e agora vem o Maranhão, deixando o que já existia em outros estados brasileiros, ainda melhor, implementando, complementando e trazendo mais dignidade para quem tanto precisa de nós. Portanto, quero deixar aqui o meu muito obrigada, minha gratidão ao nosso governador por toda a sensibilidade em acatar. Também meu muito obrigada, deputado Florencio, a todos vocês, a todo o parlamento estadual, por se unir junto a nós nessa causa tão importante. Esses foram os principais destaques desta semana aqui no Parlamento Estadual. Mais informações sobre nossas programações você acompanha em nosso telejornal, em nossa programação aqui na TV Assembleia e também pelos nossos canais de comunicação. Para você, uma ótima sexta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.